André, existe alguma previsão para que esses moradores possam voltar aos apartamentos ou até mesmo para buscar alguma coisa, ou não pode de jeito nenhum voltar, hein? Boa tarde, bem-vindo ao JT1. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo que acompanha o JT1 nesta terça-feira. Olha, a previsão não temos ainda, mas a gente tem algumas informações que a gente conseguiu colher aqui. A gente conversou mais cedo, logo de manhã, com o síndico do prédio, que não quis gravar a entrevista, mas passou algumas informações para a gente. Ele disse que teve uma reunião hoje de manhã com um engenheiro calculista, que é a pessoa responsável, o profissional responsável, por fazer a vistoria aqui e dizer da parte técnica da estrutura do prédio, se tem condições de o pessoal voltar ou não. Segundo ele, o engenheiro calculista falou que a tentativa deles é que até a quinta-feira seja apresentado um laudo para a Defesa Civil, para a Prefeitura do Recife e para o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para que pelo menos até quinta-feira os moradores consigam pelo menos entrar nos apartamentos e tirar mais itens. Porque ontem, quando a gente estava aqui no ao vivo, a gente acompanhou logo em seguida algumas pessoas saindo já, sendo resgatadas aí, tiradas do prédio. E elas não podiam tirar muita coisa. Muitos só saíram com documentos e outros saíram sem nada, né? Só com a roupa do corpo. E aí elas foram distribuídas aí para a casa de familiares, estão abrigadas aí na casa de familiares, mas a expectativa, segundo o síndico do prédio, que não quis gravar a entrevista, ele falou que, conversando com o engenheiro calculista, diz que a expectativa é que até quinta-feira eles consigam autorização para que pelo menos os moradores entrem para pegar alguns itens, comida e roupa, para poder aí se organizarem melhor. A nossa equipe conversou agora mais cedo com a Denise Maia, que é a gerente de fiscalização do CREA, que falou sobre esse processo de interdição do prédio e falou também como é que está sendo a avaliação do CREA nessa situação. Vamos acompanhar. A gente esteve lá no local ontem, né? Fizemos uma vistoria conjunta com a Defesa Civil. Preliminarmente, a gente identificou a necessidade da evacuação do prédio para que seja feita uma avaliação mais técnica, que veja não só o aspecto pontual, né, da demolição daquela parte anterior, né, que caiu, mas o conjunto geral do prédio, para poder depois verificar o retorno desses moradores às suas casas, né? Então agora o prédio segue interditado. Precisa de que agora para que dê andamento a esse processo do prédio? Na discussão que a gente teve lá, a ideia é que se tenha um laudo, né, de um calculista, de um engenheiro. Esse laudo ele vai trazer todos os elementos, inclusive ele tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, onde ele vai descrever todo tecnicamente o que ocorreu e fazer sugestões, né, recomendações de como deve se seguir, né, esse processo, né, de recomposição estrutural e a volta e o retorno de todos os moradores a essa edificação. A gente verificou o térreo e o primeiro piso, né, numa avaliação muito preliminar, né? A estrutura já estava cedida, não tinha como ver uma rachadura preliminarmente, porque a gente não estava lá anteriormente, mas o que a gente alerta é isso, as manutenções prediais, isso não é só nesse contexto, mas no contexto como um todo, né? Devem ser feitas as ações preventivas, corretivas. A gente diz que a estrutura ela dá sinais, né? Então a gente precisa estar observando esses sinais. Inclusive tem um contexto de uma lei estadual onde recomenda que edificações sejam avaliadas com uma certa rotina, né? Prédios com até 20 anos de construção, em 4 em 4 anos, e com mais tempo, né, mais antigos, né, os mais de 20 anos de construção. Em 3 anos a gente tem um laudo feito por um especialista, por um engenheiro, com a dotação de responsabilidade técnica, para avaliar todo o contexto, né? Com isso eu acho que a gente consegue antecipar, né, certas situações para que a gente possa ficar mais tranquilos, né? Pronto, Arthur, aí tá a fala do CREA, falando aí sobre a estrutura do prédio que foi vistoriado na Sonora, né, nessa entrevista que a gente pegou com a Denise Maia, que é a gerente de fiscalização do CREA. Ela disse que só foi avaliado pelo CREA
o piso, né, o pavimento que cedeu e o primeiro piso, né? E aí foi identificado que não tinha nenhum dano na estrutura do prédio, mas que precisaria de uma avaliação mais profunda para que tivesse a certeza de que os outros andares não foram afetados. Mas a gente tem outra informação, conversando aí com o síndico do prédio, que teve uma reunião hoje de manhã com o engenheiro calculista, ele disse que nenhuma parte do prédio foi afetada aí por esse desabamento, então a estrutura teria sido preservada. Para conversar com a gente sobre isso, né, para falar aí da interdição desse prédio e tudo mais, a gente está aqui com a Elaine Halson, que é a gerente geral de engenharia da Defesa Civil do Recife, que vai falar para a gente o seguinte: Elaine, o prédio foi interditado pela Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros, né? O que foi identificado, por que foi tomada essa atitude? Boa tarde. Boa tarde, né? A princípio não foi identificado no prédio nenhuma patologia que venha comprometer toda a estrutura, né? E sim esse trecho do mezanino onde houve desabamento. Então o prédio ele foi interditado, as pessoas houve essa recomendação de saída devido à falta de mobilidade, não tem como as pessoas entrarem e saírem da edificação com a estrutura da forma que está hoje, né? Inclusive precisa ser feita uma avaliação mais criteriosa pelo calculista, mas a princípio nós não identificamos problema estrutural que comprometa toda a estrutura. Entendi. Agora, vamos falar do seguinte, porque essas pessoas tiveram que sair ontem sem muito objetos pessoais, né? Só com documento e a roupa do corpo praticamente. Existe alguma previsão de quando esse pessoal pode pelo menos entrar no prédio para tirar mais algum item, mais alguma roupa, ou ainda não tem essa previsão? Olha, houve uma saída controlada, né? Então, ainda há risco nessa parte da frente do prédio. Então, houve uma saída controlada dos moradores. E essa previsão de retorno vai ser dada justamente por eles, pelos serviços, pelas providências que o condomínio vai tomar, né? Então, precisa ser feita uma avaliação criteriosa, precisa ser removido toda essa parte que desabou, ser escorado um trecho também que já é identificado. Então, a partir dessas providências que eles irão tomar, nós vamos acompanhando a situação e possivelmente liberando quanto possível. Certo. Agora, uma curiosidade que todo mundo em casa tem, a gente também da TV Tribuna tem essa curiosidade, como leigos mesmo no assunto. Já foi identificado possíveis motivos que levaram a esse desabamento? A Defesa Civil, junto com os bombeiros, já tiveram essa informação ou ainda está tudo em investigação? Olha, o trabalho da Defesa Civil, ele consiste em identificar quais as consequências, quais os riscos causados pelo sinistro. Várias causas podem ter favorecido a esse sinistro, né? Várias, uma infiltração no mezanino, uma deficiência da manta, mas isso não pode ser identificado nem revelado agora, nesse momento, porque precisa de um estudo mais criterioso. Tá certo. Obrigado, Elaine. Arthur, a gente continua acompanhando aqui porque é o seguinte, nesse prédio eram 18 andares com apartamentos, né? Cada andar tinha um apartamento que tinha 4 suítes, né? Eram apartamentos bem grandes. E aí, no dia ontem, tinha cerca de 38 pessoas aqui no apartamento que foram evacuadas, mas, segundo o síndico, cerca de 60 pessoas no total moravam aqui nesse prédio. 18 andares, mais esse pavimento que caiu, mais a área de convivência, que era o primeiro andar, então a gente conta aí 20 andares esse prédio, né? E as pessoas precisaram evacuar o prédio, estão aí espalhadas em casas de família, né? Não podem voltar a esse prédio ainda. O engenheiro calculista vai fazer todos os cálculos, vai passar um laudo aí para a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, Prefeitura do Recife e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para juntos eles fazerem um parecer para ver quando os moradores podem voltar aqui para pegar seus pertences, mesmo que voltem para casa de parentes, mas que eles possam chegar aqui, pegar mais pertences, pegar mais roupas, de repente comida. E depois eles querem também fazer um laudo para saber quando eles podem voltar a morar. Uma informação importante para a gente observar aqui e revelar a importância de fazer prevenção e revisão nas estruturas do prédio é o seguinte: conversando com o síndico, ele falou que há cerca de um mês eles tinham reparado que essa estrutura aqui que caiu já estava apresentando sinais de que poderia falhar. O síndico disse que eles observaram isso e pensaram: a gente precisa fazer uma obra. Há 2 dias, eles perceberam que os danos nessa parte aqui que desabou da marquise, ele piorou, agravou muito. E ontem, por volta das 8 da manhã, o acidente aconteceu de 11h30. Por volta das 8 da manhã, eles viram que precisavam começar urgentemente. Inclusive, na hora que o acidente aconteceu, eles estavam lá em uma área um pouco distante daqui, preparando os carros para trazer o material, para começar as obras. Por quê? Porque o síndico falou para a gente, junto com o engenheiro e calculista que está avaliando toda a situação, disse que essa parte aqui que desabou da marquise era uma parte que não tinha sustentação aqui na frente. Não tinha nenhuma estrutura que sustentasse essa parte na frente, toda essa laje, toda essa estrutura
estrutura aqui. Somente a parte do prédio que você está vendo aí, que não sofreu nenhum dano, né, além do desabamento, mas que permanece firme, não teve dano na parte porque essa parte tinha sustentação. A parte que caiu não era sustentada por nada, eles perceberam que podia ceder a qualquer momento, tentaram agir de urgência, mas não deu tempo e aconteceu o que aconteceu. Felizmente, a gente não está falando aqui de mortes, nem de feridos, ninguém foi ferido, ninguém morreu nessa situação. Inclusive ontem, o Corpo de Bombeiros estava aqui com cães farejadores, procurando aí para ver se tinha alguém debaixo dos escombros, para ver se tinha alguém pedindo socorro, alguém que precisasse de alguma ajuda de imediato, mas não. A retirada dos moradores saiu, foi por uma saída lateral aqui do prédio, que é uma entrada de serviço muito estreita, por sinal, e eles foram tirados por essa parte lateral, foram localizados aí, foram alocados aí no prédio ao lado, que fica aqui bem do lado, colado com esse prédio da onde aconteceu esse desabamento, e aí depois eles foram distribuídos para a casa de familiares. Felizmente, repito, a gente não está falando aqui de uma morte, nem de feridos, mas a gente está aqui na expectativa para saber quando esses moradores vão poder voltar para suas casas e voltar para suas rotinas normais. Arthur. Valeu, André. Na verdade, isso aí é um livramento, né? É um livramento. Ontem foi o dia que muitas escolas voltaram às aulas e aí, nesse local onde caiu, era um local também onde as crianças ficavam brincando. E não tinha criança nenhuma, não tinha babá, não tinha pai, não tinha ninguém. Graças a Deus, um livramento que serve também como alerta para que outros prédios que sejam novos, esse prédio é novo, tem 20 e poucos anos esse prédio aí, um prédio que seja novo, né, para poder ficar fazendo a revisão de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Serve de alerta, sim, ainda mais prédios que são mais antigos. Agora, o André, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tive agora. Você falou que as pessoas podem daqui a pouco, quando forem liberados, voltar para pegar roupa ou pegar alimentos. Uma dúvida, a energia do prédio precisou ser cortada? Eu não sei se a sua entrevistada está aí ainda para poder, de repente, lhe responder isso. Porque se cortou a energia, meu amigo, se cortou a energia, o que vai ter de comida estragada, o que vai ter de prejuízo para esses moradores aí, não está no gibi, hein, André? Está suspenso, então. Arthur, conversando aqui com a Defesa Civil, eles informaram pra gente que a energia do prédio está suspensa. Por quê, né? Tem risco de a estrutura aconteceu, né? A gente vê tubulações aí, tem fios aí pendurados. O risco de acontecer algum curto-circuito, alguma coisa pior é grande. Então a Defesa Civil disse que imediatamente, quando tudo isso aconteceu, o quadro de energia foi desligado, tá tudo cortado e dessa forma segue aqui. Como o prédio não está sendo habitado, então não tem a necessidade de uso de energia, porque nenhum morador está no prédio. Mas sim, a Defesa Civil informou que a energia do prédio foi cortada e segue desligada aí por tempo indeterminado. Valeu, André. Então, infelizmente, muita comida estragada, né? Comida de geladeira, comida de freezer, infelizmente. Mas, dos males o menor, né? Dos males o menor, não teve ninguém ferido e, graças a Deus, ninguém morto. Obrigado, viu, André? Qualquer outra novidade, de repente chega alguma movimentação aí, até de moradores que estejam aí esperando aquele momento para poder subir, você fala com ele, tu tem um morador aqui que quer falar alguma coisa, você conversa com a gente novamente, tá bom, André? Muito obrigado.